Graças e paz, irmãos. Estamos começando a segunda aula do módulo Escatologia. Estamos aguardando alguns irmãos aí entrarem na sala, mas nós já vamos orar para dar início no estudo de hoje. Vamos orar, feche teus olhos comigo. Pai bendito, papai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida, Pai. Mais essa semana, Pai, que em nome de Jesus, nessa semana o Senhor nos abençoe com muita graça, com muita misericórdia, Pai, como a Tua palavra é clara a cada um de nós, de que dependemos de Ti pela Tua graça e vivemos, a cada manhã levantamos vivos pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre a vida do ser humano, sobre a vida dessa terra, Pai. Mas, Pai bendito, pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale em nossos corações, toque em nossas vidas, de uma forma que eu e os meus irmãos possamos sair abençoados desse momento de estudo. Deus Santo, ajuda-nos, Deus, a compreender, quebra toda a barreira mental, quebra todo conhecimento de soberba, de altivez, porque, ó Deus, conhecer a Tua palavra é como conhecer o grande mar. Nós conhecemos e ainda há muito, mas muito que se conhecer, e ainda há águas muito profundas que muitos homens ainda nem por lá estiveram. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor revela coisas para nós, mas que também tem coisas ocultas que pertencem somente ao Senhor, ó Pai. Dessas coisas que são reveladas, que são extraordinárias, cujas quais estamos aprendendo e ainda temos muito que aprender. Revela-nos, Pai. Sabemos, Deus, que por meio da Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra, nós vamos conseguir entender um pouquinho mais quem o Senhor é e conseguir enxergá-lo melhor no nosso dia a dia, em nossas vidas, para a Tua glória, Pai. Mas, Deus, é verdade também que o apóstolo Paulo te via como uma imagem distorcida em espelho. Pai, se ele te via como uma imagem distorcida em espelho, teve revelação direta e profunda, principalmente desses assuntos que vamos abordar. Quem somos nós, Pai? Que toda soberba de conhecimento, que toda soberba e altivez de conhecimento caia por terra no nome de Jesus, Pai. E que o Teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar o arroz com feijão, nos ensinar o leitinho, para que a gente possa, Deus, de fato, sair nutridos do estudo dessa palavra. Para a Tua glória, Deus, nós oramos no nome de Seu Filho, Jesus o Cristo. Amém. Amém, queridos. Deixa eu autorizar aqui, né? Eu preciso mudar a configuração de uma forma que, pois preciso aprender um pouco mais desse Zoom, mudar a configuração de uma forma que possa entrar automaticamente e eu não precisar autorizar. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha nas 70 semanas de Daniel. Então, é isso que é o início da aula, né? Esse é o tema inicial que nós vamos abordar aí. E na sua apostila, está lá no rodapé da sua apostila, né? Na primeira página ali, nós vimos na semana passada o panorama. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Então, tá ok aí? Estão vendo a tela? Como que tá aí? Faz um joinha. Que bom. Ok. Joia, joia. Então, eu vou mutar os microfones agora, tá bom? Então, fiz isso e a gente vai seguir com a aula aqui. Deixa eu colocar a tela inteira aqui, porque fica melhor também. Joia. Então, na semana passada, a gente viu esse panorama aqui, né? Só repassando, mas muito rapidamente. Nós vimos que no período em que Jesus pregou aqui nessa terra, desde João o Batista, né? A Bíblia diz em Lucas 16, que a lei, aqui a lei de Moisés, e os profetas duraram até João o Batista. Há uma certa guerra, né? Uma certa discussão sobre a existência ou
se a lei está ou não em vigor no Evangelho da Graça, mas a Bíblia é muito clara, Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João o Batista. Então, ponto final em João o Batista e início de uma nova pregação chamada Evangelho do Reino. É claro que a Bíblia é muito clara que Jesus nasceu debaixo da lei, porque se pregava o Evangelho do Reino, mas o primeiro pacto com o povo de Israel, a lei de Moisés, ainda vigorava e Deus ainda exigia o cumprimento dela, né? Ele esperava que ela se cumprisse. E Jesus, então, nasce debaixo da lei. Paulo escreve sobre isso, um homem nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e ele prega o evangelho do reino, assim como João, o reino de Deus está entre vós, João Batista disse, né? Então, o reino de Deus está entre vós, é o reino que os judeus esperavam, está aqui entre vocês. É claro que os judeus esperavam um reino de Deus físico, né? Um rei físico que assumisse o trono, que libertasse eles do jugo de Roma, mas Jesus veio trazer um reino espiritual, um reino que seria instalado dentro do coração, dentro do ser, na alma de todo aquele que nele cresce. E ele prega esse evangelho do reino, que não é o evangelho da graça, mas também não é a lei. É uma mensagem voltada aos judeus, Jesus deixa isso bem claro, que ele veio para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela Ciro Fenícia pede um milagre para Jesus acerca de seus filhos, né, sua filha, na verdade, ele diz que não deveria tirar o pão da mesa dos filhos, né, dos judeus, e deitar aos cachorrinhos, ou seja, aos gentios. Ela era uma gentia, né, Ciro Fenícia, e ela pede ali de uma forma muito humilde e inteligente, ela diz para eles, né, ela diz para Jesus, ela diz, os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus faz o milagre na vida dela, mas Jesus deixa bem claro que ele estava voltado ao povo judeu, o evangelho do reino, isso é importante para a escatologia, o evangelho do reino é ministrado para o povo judeu, para o povo judeu. Então Jesus morre na cruz cumprindo a lei e pondo ponto final na lei, Efésios 2, 14 e 15 diz que ele desfez na sua carne toda a lei que consistia em mandamentos e ordenanças, derrubando o muro de inimizade, porque a lei gerava separação entre judeu e gentil. Ela distinguia claramente quem era povo de Deus e quem não era. Ele põe o ponto final na lei e o Espírito Santo vem sobre a igreja, em Atos capítulo 2, vocês podem ver isso. Tinham 120 irmãos reunidos no cenáculo, em oração, e o Espírito de Deus vem ali sobre eles e passa então a residir, morar em todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Cristo Jesus. E então começa-se a pregação do Evangelho da Graça. E esse período chamado pregação do Evangelho da Graça, dispensação da graça, é o período em que nós estamos. É um período que nós chamamos que é um parênteses na história. Note que aqui, ó, nesse outro diagrama, a igreja tem reticências, ou seja, tem data de início, tem data de começo, mas não tem fim determinado na palavra de Deus. Nós não sabemos, melhor dizendo, né, quando termina o período da igreja, quando termina esse período chamado dispensação da graça, né, onde é pregado o evangelho da graça. Por quê? Porque é um parênteses na história. Nós vamos ver hoje que Daniel pregou 70 semanas, as 70 semanas de Daniel. Mas nós vamos ver que 69 semanas, né, se cumpriram, 69 se cumpriram, mas nós aguardamos ainda cumprir a 70ª semana. Aqui, ó, essa 70ª semana, ela trata da tribulação, Então, essa 70ª semana ainda não se cumpriu, nós aguardamos ela, mas nós estamos vivendo, então, um parênteses entre a semana de número 69 e a semana de número 70. A igreja está exatamente em um parêntese que Deus abriu na história. É claro que não é um parêntese feito por Deus
como uma solução paliativa, nada disso, isso é tudo bobagem. Deus já planejava a igreja, a Bíblia diz que era um mistério que estava oculto até aos anjos, e quando a igreja se manifesta, ou seja, quando o anjo olha para um homem que dentro dele Deus habita, eles ficaram maravilhados, né? Vamos parafrasear assim o texto em que estava oculto, a igreja estava oculta até aos anjos. Então, nós estamos debaixo do Evangelho da Graça e o que nós aguardamos agora, o próximo evento, é o arrebatamento, que é feito primeiro, né, a ressurreição, né, Deus vai manifestar a ressurreição dos justos, dos salvos, daqueles que creram em Cristo desde Adão, em seguida o arrebatamento. E os que estiverem vivos serão transformados, diz o apóstolo Paulo. Porém, isso aqui acontece num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Ou seja, muito rapidamente isso acontece. Então, não é um período, mas sim um evento instantâneo. Então, a igreja é arrebatada e vai passar pelo tribunal de Cristo. Nós vamos estudar isso. Esse tribunal de Cristo é um julgamento de boas obras e de obras que foram feitas na carne, obras que a gente falava que era para a glória de Cristo, mas não era. Nós entraremos nas bodas do Cordeiro, uma festa de noivado do Cordeiro de Jesus com a igreja, onde ele vai celebrar ali uma santa ceia maravilhosa, e ele próprio, o Senhor, prometeu que não beberia do fruto da vide até esse dia. Em seguida, ou melhor, né, aqui na terra, durante o período do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, está acontecendo a tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, né? A última semana da profecia de Daniel. Quando essa semana terminar, então, o anticristo, ele levanta povos, né, reinos de vários lugares do mundo que estão integrados em um único governo mundial e passa, então, a ir contra Israel, buscando destruir Israel. E aí o Senhor vem com todos os seus santos, a Bíblia diz, vem o Senhor com todos os seus santos, para essa batalha do Armagedon, dando vitória ao povo de Israel. Porém, muitos do povo de Israel, em torno de 2/3, segundo as Escrituras, morrerão durante a tribulação e essa investida aí de Satanás, né, por meio do anticristo contra Israel mais uma vez. Deus, então, por meio de Jesus Cristo, estabelece um milênio, um reino milenar, né, como diz o nome, um reino de 1000 anos, nessa terra, onde o Senhor, de fato, vai ocupar o trono de Davi. E aí sim, o que os judeus esperavam aqui, né, quando ele veio, se cumpre aqui, né, na sua segunda vinda em glória, como a Bíblia diz. E então, no fim do milênio, né, Satanás é solto, ele é preso logo em seguida da batalha de Armagedon. Ele é solto, reúne um povo que a Bíblia chama de Gog e Magog, que a gente não tem intenção nenhuma, não adianta nem perguntar, porque a Bíblia não diz quem é esse povo, quem são esses povos. Então, tudo que a gente conjecturar, a gente pode falhar. Então, é uma pergunta, se alguém falar assim para mim, perguntar para mim, quem é o povo de Gog e Magog? Eu vou dizer, não sei, a Bíblia não diz. Mas ele reúne esse povo, que era uma característica desse povo, eles eram anticristo, eles eram contrário a Jesus. O reino milenar é maravilhoso, né? Jesus impõe, né? Não impõe por força e violência, mas estabelece uma paz, as necessidades do mundo todo são supridas, a terra é restaurada, mas mesmo assim tem um povo que é oposto a Cristo, porque o homem por natureza é maligno, ele nasce em pecado, ele nasce maligno, ele nasce se opondo ao Senhor, né? E aqueles que não se converterem a Cristo aqui durante o milênio vão se opor, se unir a Satanás e vão vir para uma batalha, e nessa última batalha o Senhor de novo dá vitória ao povo, não existe a batalha, não começa uma batalha, eles simplesmente se reúnem para a batalha e o Senhor os vence. Passada essa batalha, a segunda ressurreição dos mortos, e em seguida, né, dessa ressurreição, ao juízo final. Essa segunda ressurreição dos mortos é a ressurreição dos incrédulos, daqueles que morreram desde Caim até esse dia aqui, e não creram em Cristo.
esses ressuscitarão e serão julgados. Depois do GTB, depois do grande trono branco, desse juízo final, começa então a eternidade, que a gente chama de eternidade futura. Por que eternidade futura? Porque aqui atrás, antes da criação do mundo, havia a eternidade passada. Então, de eternidade passada a eternidade futura, como a Bíblia diz, de eternidade a eternidade, Deus é o Senhor, né? Então, hoje nós vamos entrar aqui nas 70 semanas de Daniel. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para ver o rostinho dos irmãos aí, né? E sinalizar, tá tudo ok? Faz um joinha assim, tá tudo ok com o áudio, tá tudo ok com o vídeo, como é que tá aí? Joinha? Então tá bom. Então vou voltar lá na apostila para a gente falar das 70 semanas de Daniel. Então deixa eu abrir aqui também uma outra coisa importante que eu preciso abrir, é a Bíblia, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Nós vamos usá-la. Vou abrir aqui duas versões hoje. A King James e a NVI. A gente vai precisar ler nas duas versões para entender com mais clareza. Na King James não fica tão claro, na minha opinião. Mas, lendo nas duas versões, a gente vai compreender com mais clareza, sim. Então, vou compartilhar aqui com os irmãos a apostila. Voltando. Então, aqui há uma profecia no livro de Daniel, Daniel 9, do 21 ao 27, onde ele profetiza 70 semanas. Primeiro, queridos, Daniel é um livro chamado de mini Apocalipse, né? Porque ele tem muitas profecias acerca do fim dos tempos. Daniel, por exemplo, ele profetiza que haveriam 4 grandes impérios mundiais, do seu tempo, do tempo de Daniel, até o fim dos tempos. E esses impérios eram o Império Babilônico, porque o templo foi destruído pelos babilônicos e o Reino do Sul, né, o reino ali, a parte de Israel que ainda existia, né, foi levado cativo para a Babilônia e ficaram ali naquela cidade desolada, destruída, com o templo destruído, somente aqueles que eram improdutivos, né? Pessoas que socialmente improdutivas, ali Babilônia não levou lá para o seu território e deixou ali eles para cuidarem da cidade, cuidarem de tudo, mas eles tinham que pagar impostos também. Mas Daniel, seus amigos, foram levados cativos para a Babilônia. Esse era o grande império mundial da época de Daniel. Esse império é sucedido ainda com Daniel vivo, né, pelo Império Medo-Persa, que é a união entre os medos e os persas aí, formando um único império. Ele vê também, ele tem uma visão de 4 grandes animais, né, animais cruéis, e ele vê esses 4 grandes impérios mundiais. Também ele vê uma estátua, né, uma imagem de uma escultura, onde também essa escultura tinha ali a formação, né, na sua estrutura, os 4 grandes impérios mundiais. Então, babilônico, em seguida, medo-persa, em seguida, o império, depois do medo-persa, o grego, né, que esse império grego, ele tem ali como proeminente, né, como líder proeminente, Alexandre o Grande, mas depois, quando Alexandre o Grande cai, esse império é dividido em 4 pedaços, vamos chamar assim. Esse império continua ainda poderoso, né, chamado o período dos Seleucidas ali, e eles continuam dominando Israel, e aí é seguido do Império Romano. Durante o Império Romano é que vem o Senhor Jesus Cristo. Debaixo do Império Romano é que o Senhor está ali pregando. Esse Império Romano é o último grande império mundial, ou seja, o último sistema de governo humano antes do milênio, antes do governo de Cristo. E aí você diz assim, mas o Império Romano não existe mais. Existe, e existe sim. Ele só está como um urso hibernando, né? Porque a gente vê o Papa, por exemplo,
ele dá palpite em política, ele toma decisões. Eu lembro que há uns anos atrás, quando aqui no Brasil nós estávamos, como população e também, né, a parte política, planejando e executando o impeachment da Dilma, ele cancelou uma viagem, ele viria para o Brasil e cancelou uma viagem, né, se posicionando contrário ao impeachment. Não deu certo, né? Não conseguiu influenciar a isso. Mas em pequenas cidades, quem tomam as decisões ainda é assim. Em algumas cidades do Nordeste, por exemplo, né, tem padres que tomam decisões importantíssimas na cidade como se fosse um político, como se fosse alguém eleito pelo povo. Então, ainda, né, Roma tem muita força no mundo, porém está como um urso adormecido. É esse grande império, esse último grande império, que vai se manifestar ainda para que o anticristo se levante. Então, a gente precisa ter isso em mente com clareza. É necessário que o último grande império se manifeste novamente, né? Que esse urso hibernando acorde para que o anticristo se manifeste. Estão fazendo ensaios para que isso aconteça? Então, né, há muitos anos já, até o Papa anterior, ou melhor, né, o João Paulo, né, ele pediu um governo mundial, né, um sistema mundial, né, um único governo mundial, uma nova ordem mundial, né, e essa nova ordem mundial é muito citada em nossos dias e tem muita gente pedindo isso, né, a força da OMS, a força da ONU, a gente vê que elas acabam tendo influência para que esse cenário aconteça, mas ainda, né, não se levantou o anticristo, né, e ainda esse império, essa união, né, do Império Romano, né, que vai ser uma formação de países europeus, né, muito provavelmente da União Europeia. Note que, por exemplo, o presidente francês tem muita influência no mundo, né, a primeira-ministra, acho que né, da Alemanha, também tem muita influência no mundo, né? O Papa tem muita influência no mundo, ou seja, a União Europeia, apesar de estar enfraquecida comparando com a força dos Estados Unidos, comparando com a força da China, ela ainda tem muita influência no mundo. Toda essa discussão sobre as queimadas no Pantanal, na floresta amazônica, e a gente vendo uma pressão econômica sobre o Brasil, uma pressão política sobre o Brasil, tudo isso deixa bem claro, né? E essa pressão vindo da Europa, tudo isso fica muito claro de que eles ainda têm força mundial, sim, mas estão adormecidos, ainda não conseguem domar o mundo. Mas quando o anticristo se levantar, eles vão, esse homem, né, vai domar o mundo vai se sujeitar ao governo de um único, né, e supremo governante mundial. Então, Daniel 9, do 21 ao 27, ele vai falar das 70 semanas que viriam até que esse homem se levantasse, estabelecesse um acordo com o mundo, né? Com o pacto com o mundo, e ele vai narrar exatamente o que acontece do seu período, né, até, ou melhor, da reconstrução do templo, né, ele profetiza a partir daí, até o anticristo se manifestar, estabelecer uma aliança e quebrar ela. Então, é isso que está aqui no diagrama, né? Exatamente isso que está aqui no diagrama. Então, eu quero ler com os irmãos, e a gente vai lendo o texto bíblico e voltando para cá para entender o diagrama, ok? Então, vamos para o texto bíblico. Vamos lá comigo, vou abrir agora a Bíblia Sagrada. Deixa eu abrir com os irmãos aqui a Bíblia Sagrada. Vamos abrir primeiro Vamos ver se só na NVI já resolve. Talvez só na NVI já resolva. Deixa eu abrir então na NVI, na verdade.
Vamos para lá. Então, estamos aqui, essa Bíblia online é da NVI, essa aqui aparece propaganda aqui na lateral, que é ruim, mas é uma versão que vai ajudar-nos a compreender melhor agora. Então, o livro de Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 21 ao 27. Daniel 9, 21 diz assim: Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, ele chama Gabriel aqui de um homem, porque o anjo Gabriel aqui vem de forma corpórea, né? Em semelhança humana. Então, por isso que ele chama o Gabriel aqui de varão, né? De um homem. Veio a mim voando, tá vendo? O homem não voa, né? Voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde, né? Na King James diz a hora da oblação, que seria a hora da oferta voluntária. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Continuando a leitura, diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Queridos, aqui a interpretação dessas 70 semanas só vai dar certo se a gente interpretar que cada semana dura 7 anos. Se a gente considerar que cada semana, ou seja, cada dia vale um ano, equivale a um ano, nós vamos multiplicar e vai bater exatamente esse período. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Quem que é o povo de Daniel? O povo de Israel. Então, aqui é uma profecia acerca do povo de Israel e sua cidade santa. Quem que é essa santa cidade? Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aqui o Santíssimo é Jesus, ok? O Santíssimo é Jesus. Saiba e entenda, na King James eu acho que até traz maiúsculo aqui. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. Então, primeira interpretação aqui, primeira informação que a gente pode ter aqui para poder calcular, ele diz, desde o decreto, ou seja, quando foi esse decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém? Esse decreto foi emitido por Ciro, um rei medo-persa, né, um rei persa. Ele libera, né, não é ordena, mas ele libera o povo de Israel que estava cativo, que foi cativo no período do Império Babilônico, agora debaixo do Império Medo-Persa, naquela mesma região, e ele libera esse povo para que esse povo pudesse voltar para Jerusalém. A Babilônia, quando invadiu, destruiu o templo e arrebentou com a cidade também. Então, o decreto de Ciro permitia que o povo voltasse para restaurar e reconstruir Jerusalém. Um primeiro lote de pessoas vem com Zorobabel, com a missão de restaurar o templo, reconstruir o templo. Depois vem um outro lote de pessoas e mais à frente vem um outro grupo com Neemias. E Neemias tinha por missão restaurar os muros, restaurar ali a proteção da cidade. E aí o profeta Daniel está ouvindo a profecia, né? Esse anjo está entregando a Daniel e diz que desde o decreto até o ungido, até a vinda de Cristo, vão se passar aqui, segundo ele está dizendo, haverá 7 semanas. E aí ele diz assim, e 62 semanas, ou seja,
7 semanas, se a gente multiplicar, a gente vai entender que são 49 anos, e que se refere a Jerusalém, a restaurar e reconstruir Jerusalém. Esse outro grupo, esse outro pedaço aqui, né, 62 semanas, se refere exatamente desde que o templo é restaurado até a vinda de Jesus. Vamos ver isso lá no nosso diagrama. Mas aqui só concluir esse versículo. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque durante a reconstrução do templo, eles não tinham muito dinheiro, eles vieram da Babilônia, então o templo, a reconstrução parou várias vezes, porque eles desanimaram, eles choraram quando viram o templo pronto, porque o templo não tinha aquela glória toda do templo de Salomão, né, que foi destruído pela Babilônia. Também eles pararam o templo para reconstruírem ou construírem suas casas. Então, eles passaram muita dificuldade. Quando Neemias vem para restaurar a cidade, os povos vizinhos que tinham acesso a Jerusalém, até entendiam Jerusalém como uma cidade deles, por exemplo, eles começaram a gerar dificuldades para Neemias, o pessoal de Sanbalat e Tobias, não sei quem lembra do texto de Neemias, do livro de Neemias, se você não lembra, dá uma lidinha lá. Então, o pessoal de Sanbalat e Tobias gerou muita dificuldade para Neemias, desanimou o povo de Israel, né, ali de reconstruir os muros, né? Eles pararam, retomaram, né? Então, foi um tempo muito difícil, tanto financeiramente quanto de pressão de outros povos vizinhos. Vamos voltar lá para a nossa apostila. Voltando aqui para a apostila, nós vamos ver lá o diagrama. Então, as 70 semanas de Daniel, a profecia que nós lemos, o trecho, ele disse que 7 semanas, ou seja, 7 semanas, vezes 7 anos, 49 anos. Esse foi o tempo em que demorou, que o povo de Israel demorou para reconstruir o templo. Então, do ano aproximadamente 445 a.C., ou seja, 445 anos antes que o Senhor viesse, eles começam a construção do templo e vão terminar essa construção 49 anos depois. Do fim da reconstrução do templo, aí o profeta Daniel ouviu do anjo que passariam também 62 semanas. Se você pegar 62 vezes 7, você vai chegar ao número de 434 anos. Até o quê? Ele determina lá, até a morte do Messias, até que o Messias morra. Então, esse é o período em que se passam 62 semanas. Então, 62 semanas mais 7. Porém, nós vamos ler os outros versículos, ele vai profetizar isso aqui também. Ó. Ele vai dizer que a cidade vai ser destruída de novo. E que vai ser destruída por um povo. Que povo é esse? A história diz. Jesus morre, é assunto aos céus, por volta, vamos arredondar assim, né, do ano 33 depois de Cristo, e no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, sendo guiado pelo general Tito, que substituiu seu pai Vespasiano, ele vem para cá, né? Ele vem para Jerusalém, né? Invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo, escava até o alicerce, cumprindo a profecia de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, que tudo seria destruído. Então, eles destroem completamente a santa cidade, né? Matam muitas pessoas, escravizam ali muitas pessoas também, e matam homens, mulheres, crianças, são muito cruéis e destroem completamente o templo. Vamos voltar lá para o texto de Daniel, para a gente ver essa profecia. Aí ele diz assim, depois das 60, só para a gente ler de novo, ó, até Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, Jerusalém, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Tá vendo? No final de 62 semanas, lá no nosso diagrama a gente mostra isso, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. Ele vai subir aos céus. A cidade e o lugar santo
serão destruídos pelo povo do governante que virá. Presta atenção nisso, ó. O pessoal diz que o anticristo, tem um pessoal aí moderninho, dizendo que o anticristo vai se levantar do meio islâmico. O pessoal fala, ó, o califado está sendo restabelecido, né? É o grande império mundial, né, que vai se levantar, o Império Árabe, né? Como lá atrás teve o turco otomano, agora vai se levantar novamente. E aí sim o anticristo vai vir desse povo. Ó, mentira, né? Isso dá para dizer com clareza que é mentira, porque o texto bíblico aqui está dizendo que o anticristo, o governante, ele virá do povo, né? Do povo que vai destruir a cidade e o lugar santo, tá vendo? Então, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo. Que povo é esse? Povo romano. É eles que destroem no ano 70 depois de Cristo, né? E desse povo, do povo romano, do Império Romano, vai se levantar o governante que virá, que é o anticristo aqui, tá bom? Não é o ungido, ó. Ungido sempre com letrinha maiúscula, sempre falando de Jesus aqui, ó. Mas esse governante que virá se levanta do povo que destrói a cidade e o lugar santo. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Aqui já está falando do fim dos tempos. E desolações foram decretadas. Ou seja, se a gente lê Apocalipse, a gente vê que muitas coisas terríveis vão acontecer. Então, aqui nesse trecho da profecia, está falando do fim dos tempos, está falando da grande tribulação, da tribulação. Porém, ele diz assim, ó, com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? O texto está se referindo a o governante que virá. Com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana, 7 anos. Note que aqui em cima se cumpriram 7 semanas para o templo ser reconstruído e a cidade, 62 se passaram até a morte do ungido, até o ungido será morto, e ficou faltando uma semana. Aí, essa última semana é a tribulação, onde o anticristo vai fazer uma aliança com muitos, e essa aliança duraria 1 semana. Só que aí o texto continua dizendo, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por que ele dará fim ao sacrifício e à oferta? Porque o anticristo, quando ele se levantar, o templo vai ser construído, reconstruído em Jerusalém, exatamente onde era o templo de Salomão, exatamente onde era o segundo templo, vai se levantar ali um terceiro templo, e os judeus vão voltar a fazer sacrifício e ofertas ao Senhor, como se a lei vigorasse, porém nesse período é pregado o evangelho do reino, que tem como base a lei de Moisés mesmo. Porém, lembrando com clareza, a lei de Moisés se finda no seu propósito, né? Ponto final na lei com a morte de Jesus na cruz. Esse evangelho do reino é boas novas, o reino de Jesus, né, está entre vós. É isso que quer dizer evangelho, boas novas do reino, o reino de Cristo. Mas eles vão estabelecer como se tivessem debaixo da lei, aguardando ansiosos ao Messias, porém eles vão, muitos deles, a Bíblia diz, dos judeus, vão crer que o anticristo é o Messias. Então, apesar de se levantar do povo romano, para que os judeus creiam que ele é o Messias, né? Que nós sabemos que ele é um anticristo, que ele é um falso Messias, mas o povo de Israel vai acreditar que ele é o verdadeiro Messias, não Jesus. Eles recusaram Jesus, a Bíblia diz. E eles vão acreditar no anticristo. Então, para que o povo acredite que ele é o anticristo, desculpa, que ele é o Messias, para que o povo judeu acredite nisso, ele tem que ser um judeu também. Então, ele é um judeu, né, de consanguinidade, porém, ele se levanta da União Europeia, ele se levanta do Império Romano. Essa aliança que ele estabelece é quebrada no meio da semana e ele dá fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível. Provavelmente, ele aqui, em uma ala do templo, coloca a sua imagem. A gente vai ver lá que o falso profeta, né, durante o nosso estudo, constrói uma imagem da besta, que
pelo poder de Satanás, fala, anda, né? Então, essa imagem da besta, muito provavelmente, entra no templo e fica ali no templo, que aqui é chamado de sacrilégio terrível, até que sobre ele o fim lhe será decretado, né? Esse sacrilégio terrível aqui também, a gente pode interpretar como a própria presença do anticristo, porque Jesus se refere a essa profecia dizendo: quando veres o abominável da desolação, ou seja, o anticristo, no templo, se você estiver no deserto, fuja. Se você estiver nas cercanias da cidade, fuja. Não volte para a cidade. Porque quando ele quebrar o contrato, que deveria durar uma semana de paz, né, 7 anos de paz, ele quebra no meio, ou seja, dura 3 anos e meio, que a gente chama de falsa paz em escatologia, e estabelece, então, uma perseguição. Ele estabelece entra no templo e profana o templo, dizendo que ele é Deus. A gente vai ver isso. Ele então estabelece uma grande perseguição a tudo aquilo ou todos aqueles que adoram qualquer tipo de Deus, né? Qualquer pessoa que diga que crê em Deus, ele ali vai perseguir, né? O anticristo vai, junto com seus exércitos, perseguir todos aqueles que dizem que creem em qualquer Deus, de qualquer religião. Eles devem adorar o anticristo, segundo a visão do anticristo, servir o anticristo, não podem servir a nenhum Deus. Então, voltando na sua apostila, para a gente entender o finzinho do diagrama das 70 semanas, então o texto de Daniel diz: 7 semanas se passarão, 49 anos, até que o templo seja reconstruído. Note que quando Jesus falou para o povo de Israel que ele derrubaria aquele templo e reconstruiria um outro em 3 dias, né? Levantaria um outro templo em 3 dias, falando a respeito do seu próprio corpo, morte e ressurreição. Eles falam, esse templo demorou quase 50 anos para ser construído, e esse camarada está dizendo que vai construir esse templo em 3 dias, né? Então eles acharam um absurdo o que Jesus falou, porque eles não estavam entendendo que Jesus estava profetizando acerca do seu próprio corpo, né? Falando acerca da igreja, e não falando acerca daquele templo físico. 62 semanas se passam do fim da reconstrução, quando eles terminam o templo, né, a término do templo. O último profeta que ainda fala acerca da reconstrução do templo, tinham parado no período, é Ageu, né? Depois do templo, no período de Malaquias, por exemplo, o templo já estava em pé, eles fazendo sacrifícios, até entregando animais cegos e mancos, né? E coxos ali, Deus os repreende por isso. Então, quando o templo termina da reconstrução até que Jesus morra, 62 semanas. Porém, a profecia de Daniel também fala da destruição do templo e de Jerusalém pelo povo romano. Isso já dentro do período da igreja. A igreja é levantada poucos dias depois da morte de Jesus. Ela é levantada e ela já está aqui quando destrói a cidade, quando destrói Jerusalém. A igreja já está atuante, né? Já é o período da graça, o período da igreja, está completamente atuante. O evangelho da graça começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, nós aguardamos o arrebatamento, porque após o arrebatamento vai acontecer a 70ª semana de Daniel, que é dividida em 3 anos e meio. A gente vai encontrar referência de 1.260 dias, que seriam exatamente, né, 3 anos e meio, contando meses de 30 dias. Ou 42 meses, que também dá exatamente 3 anos e meio. 1.260 dias, 42 meses, a gente vai ver essa citação em Apocalipse 11, 2 e 3. Então, no fim da tribulação, vem a batalha de Armagedon. Vamos ver essa citação de Apocalipse 11, 2 e 3. Vamos para lá. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Agora a gente vai ler na King James, que não tem essa propaganda aí, não me incomoda. Então, vou compartilhar a tela com os irmãos. Compartilhar a Bíblia, King James. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e 3.
Apocalipse 11, versículo 2 e 3 diz assim: mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. Dividindo isso, você vai ter 3 anos e meio. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1.260 dias. Se você calcular com um mês de 30 dias, você vai ter aqui 3 anos e meio, vestidos de saco de crina. Aqui são duas testemunhas que vão ser levantadas durante o período da tribulação para pregarem ali o evangelho do reino. Além disso, serão levantadas 144 mil judeus cristãos, convertidos a Cristo para pregar o evangelho do reino nesse período. Um anjo no céu, pelo menos um anjo. A gente não pode dizer anjos no plural, porque a Bíblia fala no singular, mas podem ser anjos, mas a Bíblia diz no singular, repito, um anjo do céu também vai anunciar ali com clareza o evangelho do reino. É nesse período que se cumpre o texto, e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o arrebatamento. Não é isso que diz o texto. Diz que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim, falando do fim dos tempos, e não do período que antecede o arrebatamento, como alguns aplicam o texto lá, nem entendendo que, na verdade, estamos debaixo do evangelho da graça, dispensação da graça, e não é pregado o evangelho do reino, mas sim o evangelho da graça. O evangelho do reino é uma mensagem destinada aos judeus. Então, o evangelho do reino é pregado agora a todo mundo, de Israel para fora, tal que usa judeus para pregar o evangelho também, e é pregado a todo mundo, e vai ser pregado também depois que depois do Armagedon, no milênio, Jesus estabelecer seu reino, vai continuar sendo pregado o evangelho do reino. Boas notícias, temos um rei justo, verdadeiro, santo e fiel, o rei Jesus, Então, para ficar bem claro para você, ali deixa bem claro de que essa semana ela é dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, e que os gentios vão pisar sobre a terra, vão estar ali pisando Jerusalém, até que isso se cumpra. E Deus vai levantar duas testemunhas, a gente vai ver que vão ter poderes, Poderes vira meio X-Men, Deus vai usá-los por meio do poder do Espírito Santo, a semelhança de Moisés e a semelhança de Elias, A semelhança dos dois ali. Alguns acreditam até ser Moisés e Elias, Há uma discussão aí. Outros se opõem porque Moisés morreu, e a Bíblia diz que Moisés morreu, então ele não poderia vir, mas Elias foi assunto aos céus, Foi arrebatado, então poderia vir. Então, é uma guerra danada, a gente não sabe, a Bíblia não diz que é Moisés e Elias, a Bíblia diz que os sinais, que eles fazem, a gente vê que são semelhantes aos sinais que Moisés fez e também que Elias fez, ok? Então, eu quero ir com os irmãos para a apostila novamente, para a gente ver um outro período também que é importante. A gente está examinando períodos, profecias históricas, Períodos históricos, para a gente poder compreender os tempos aqui. Lembrando que a gente não pode nunca profetizar o arrebatamento da igreja, o dia, Não o arrebatamento acontecerá, mas o dia a gente não consegue profetizar. Por que a gente não consegue profetizar? Porque a Bíblia é muito clara de que nós estamos num parênteses na história. Um parênteses que ele está entre a semana de número 69, onde morreu o ungido, até a semana de número 70. Mas nós estamos aqui, nesse parênteses, como se Deus empurrasse a semana de número 70 mais para frente, e aí ficasse esse período chamado período da dispensação da graça, da igreja, e nós aguardamos o dia do arrebatamento, mas todas as seitas, todas não, mas muitas seitas profetizaram a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, e erraram. Então, nós não sabemos. Essas datas, esses cálculos que nós fizemos, baseados nas 70 semanas de Daniel, só servem para a gente confirmar o que já passou, porque aqui a gente tem história, já passou, e a gente consegue confirmar esses números, eles batem,
É claro que aproximadamente esses números batem. Por que aproximadamente? A gente tem um erro no calendário, alguns dizem de 3 anos, outros dizem de 6 anos e meio. Então Jesus, o ano 0, né, que não existe, né, o ano 1, né, da vinda de Cristo, pode ser que foi o ano 6, ou pode ser que era o ano 6 antes de Cristo, né, ou 6 depois de Cristo, ou 6 antes de Cristo, né? Então a gente tem um erro aí bem grande no calendário, então não vai bater exatamente, mas muito aproximadamente esses números vão bater, né? Se você calcular, você vai pesquisar sobre isso. Isso aqui é pano de fundo histórico e vai chegar até a morte de Jesus. Mas você não consegue calcular esse tempo aqui, porque esse tempo não é determinado. O parênteses até o arrebatamento não é determinado. O período da igreja não é determinado na Bíblia. Depois do arrebatamento, aí sim, a tribulação, esse período aqui, e o milênio é determinado exatamente pela Bíblia. 7 anos de tribulação e 1000 anos do governo de Cristo. Mas, naquele texto de Apocalipse que nós lemos, a Bíblia diz que os gentios pisariam a terra, né? E esses gentios que pisam a terra, a gente consegue ver na Bíblia Sagrada algumas passagens que vão falar sobre esse tempo dos gentios. Que tempo é esse? Desde o cativeiro babilônico, ou seja, quando os gentios, os babilônicos, ou seja, gentio é todo aquele que não é judeu, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, tomaram a cidade e levaram cativo o povo do Reino do Sul, né? Chamado de Israel, por Israel, o Reino do Norte não existir mais, levou o Reino do Sul cativo para a Babilônia. Desde então é chamado Tempo dos Gentios. Esse é o período que começa. Por quê? Porque desde que a Babilônia invadiu Israel, invadiu ali Jerusalém, melhor dizendo, a partir daí, até os nossos dias e até o dia do Armagedon, tá vendo aqui? Gentios vão pisar a Cidade Santa. A Cidade Santa, apesar de ser território de Israel, não é claramente de Israel. Imagine, o poder de Israel, né? Israel não tem poder suficiente para tirar a mesquita, melhor, corrijo, tirar o Domus da Rocha, o monumento Domus da Rocha, né? Daquele lugar e colocar ali o cúpula dourada, né? E tirar aquilo e construir o templo ali. Eles brigam há anos, né, com o povo árabe aí, com os islâmicos, porque aquele monumento para eles é muito importante. Só que, assim, é muito menos importante do que Meca, né? Eles podem orar naquele monumento, mas eles vão rezar virados para Meca, né? Eles não se importam tanto ali com aquele monumento, com o Domus da Rocha ou Cúpula Dourada. Mas foi Deus que permitiu isso, porque enquanto aquele monumento lá está, o povo judeu não consegue levantar o templo, que tem que ser exatamente ali, ele não consegue retomar as práticas da lei de Moisés, porque sem o templo não dá para praticar a lei. Então, quem defende que estamos debaixo da lei, sem o templo não dá para praticar a lei, é impossível praticar a lei sem o templo. E eles ficam aguardando, né? Eles ficam aguardando ali reconstruir o templo. Então, como eles aguardam reconstruir o templo, eles também mantêm a história dentro do parênteses, chamado período da igreja e tempo dos gentios. Só quando eles reconstruírem o templo é que começa, então, a 70ª semana, ou melhor, dentro da 70ª semana, eles vão reconstruir o templo, porque ela começa com um acordo de paz, a gente viu isso. Muitas vezes a gente coloca, como está aqui no diagrama, o arrebatamento da igreja, seguido da 70ª semana, mas a gente não sabe se existe um gap, um intervalo entre o arrebatamento da igreja e esse pacto do anticristo, esse trato de paz de uma semana, de 7 anos. A gente não sabe se existe um gap aqui ou não. Provavelmente existe um períodozinho aqui, mas a Bíblia também não diz qual é esse períodozinho, porque está dentro desse período aqui, ó. Não diz qual é esse períodozinho. Só sabemos que, passado o arrebatamento da igreja, o anticristo vai se manifestar e aí sim ele vai estabelecer um acordo com todos os povos da terra, né, com muitos, não todos, corrijo, com muitos dos povos da terra, por 7 anos, de uma paz, de um governo mundial. Mas nesse período, os gentios continuam também
pisando Jerusalém, né, até que venha o Senhor, a batalha do Armagedon, e aí quem domina Jerusalém é o próprio Senhor, o trono do Senhor, né, que vai suceder o trono de Davi, vai estar na cidade santa, em Jerusalém, a Bíblia diz. Então, esse tempo dos gentios é importante a gente entender isso. É um período em que o povo de Israel, desde o cativeiro babilônico, perdeu o domínio sobre Jerusalém. Nesse período aqui, por um momento muito curto, 100 e poucos anos, há sim uma retomada, né, do poder de Israel. Teve um irmão que abriu o microfone aí, querido. Deixa eu mutar aqui. Pronto. Desde o tempo em que o cativeiro babilônico começou, você pode abrir o microfone, irmão ou irmã, né, para fazer pergunta à vontade, tá bom? Mas cuidado aí para não abrir sem querer e aí ficar pegando os sons da sua casa. Esse tempo dos gentios começa com o cativeiro babilônico e vem até o Armagedon. Só um momentinho histórico aqui, curto, 100 e poucos anos, Israel toma, né, o melhor, né, o povo judeu toma a cidade santa e mantém ela debaixo do seu poder no período grego, né, no período dos Seleucidas. Eles conseguem, por meio de uma guerra, tomar Jerusalém, o próprio povo judeu, e manter ela no domínio deles, né? Em que período é esse? Esse é o período, o período dos Macabeus, misericórdia. Né? Você vai encontrar essa narrativa dessa revolta dos Macabeus com facilidade na história, no Wikipedia, ou até na Bíblia Católica. Você vai entender um pouquinho primeiro e segundo Macabeus, que são livros históricos, não inspirados por Deus. O próprio autor diz: se eu errei em alguma coisa, eu peço perdão. Ele diz que fez um relato resumido, mas dá para você ler lá primeiro e segundo Macabeus e entender, né, esse período dos Macabeus, que é o período da revolta, em que eles tomam ali a cidade, né, Jerusalém, por 100 anos, 100 e poucos anos. Mas aí, com o Império Romano, eles perdem novamente essa cidade e os gentios voltam a pisar. Então, desde o cativeiro babilônico até Armagedon, é o tempo dos gentios. Vamos ler algumas dessas referências aí. Deixa eu compartilhar com você aqui a Bíblia. E vamos ler algumas dessas referências. Então, a primeira referência que nós vamos ler é Romanos. Romanos 11, 26. Deixa eu abrir aqui em Romanos. Romanos 11, 25 e 26, na verdade, né? Romanos 11, 25 e 26. Diz assim: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, o período completo dos gentios. E assim, todo o povo de Israel será salvo. Esse todo Israel aqui é o remanescente. Vão morrer 2/3 na batalha do Armagedon. E esse 1/3 que sobra é salvo, é livre da morte ali, né, pelo libertador, por Jesus. Como está escrito: virá de Sião o libertador, de Jerusalém o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades, né? Então, esse terço de Israel que vai viver, né, vai sobrar vivo durante a vinda de Jesus por Armagedon, em que o Senhor vai dar a vitória, eles vão crer no Senhor e clamar, pedir ao Senhor que os liberte, como fizeram, né, os judeus fizeram ao longo da história várias vezes, enquanto estiveram cativos, enquanto foram escravos, né? Então, a mesma atitude ali, quando tiver uma perseguição, né, e o cerco de Jerusalém ali do anticristo com os povos ali que apoiaram o anticristo para destruírem Jerusalém, acabarem com o povo de Israel, esse 1/3 que vai sobrar vivo dessa batalha, vão clamar pelo Senhor e o Senhor vai vir e livrá-los. Lucas também é outra referência, capítulo 21. Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, 24 diz assim:
E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Quando que eles vão cair ao fio de espada e serem levados cativos a todas as nações? Aqui já é o período de Jesus, debaixo do Império Romano. É o Senhor que está profetizando isso. Quando? Quando o general Tito entrasse e destruísse a cidade, e aí eles seriam espalhados pelo mundo, né? Cativos pelo mundo, e mortos, muitos serão mortos, muitos seriam, né? Já foi no ano 70 depois de Cristo, seriam mortos ali. Jesus profetiza sobre isso. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então a gente viu lá que esse tempo se completa e termina na tribulação, né? No fim da tribulação. Daniel 2, vamos lá agora, Daniel 2:35. Estou no Novo Testamento aqui. É esquisito procurar aqui nessa Bíblia digital aqui, para quem tem mais costume da Bíblia livro, né? Apesar que estou usando o aplicativo agora bastante. Daniel 2:35. 2:35 diz assim: então o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente. Aqui, ó, queridos, ele está tendo a visão, né, daquela estátua, né, e a estátua, aqui não tem subtítulo, né, na King James, e a estátua, ele tem no período da Babilônia essa visão, né, e ele traz isso como uma revelação, né, Daniel, e essa estátua era composta pelos 4 impérios mundiais, só que o último império, né, o Império Romano, o pé da estátua, né, a base da estátua ali do Império Romano, vai ter ali no seu meio, né, na sua mistura, vai ter barro também. Então, esse barro faz com que enfraqueça o império. Eu acredito que esse barro é a igreja. A igreja é quem enfraquece o Império Romano, enfraquece o poder de Roma, a igreja cristã, protestante, a igreja evangélica, a igreja bíblica, né? Ela enfraquece o Império Romano. E aí vem uma grande rocha dos céus, depois os irmãos podem ler isso, né? Está aqui, ó, no 34. Tu vistes até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então, depois essa visão você vai ter que ler na sua casa, vai ver que cada um desses metais tipificam parte dessa estátua, né, da composição dessa estátua, e tipificam os grandes impérios mundiais que eu já citei. E esse império aqui, que no fim dele, né, no pezinho lá da estátua, é composto de ferro e barro, é golpeado pela essa grande rocha. Né? Ele é composto, esse fim do Império Romano aqui, de ferro pela força do Império Romano, de barro pela igreja, por aqueles que serão salvos até na tribulação, por aqueles que serão salvos durante o milênio, né, durante a tribulação. E aí, quando vier o Senhor para estabelecer o milênio, corrijo, ele destrói aqui o poder do Império Romano e estabelece o seu reino. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, ou seja, todo o sistema de governo humano mundial é destruído e tornaram-se como a palha das eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu toda a terra. Então, essa pedra que preenche toda a terra, né, é o Senhor Jesus, é o Senhor que vem, destrói ali o poder do anticristo, do Império Romano no fim da tribulação, e então estabelece o seu reino, e em todo lugar da terra não é achado mais um governo humano. Todos os governos humanos terminam completamente com o reino de Cristo. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Então, vamos voltar aqui para a telinha que eu os vejo, né? Queridos, podem abrir o microfone aí
e fazer perguntas desse panorama histórico. Por quê? Agora é um bom momento para isso, porque nós vamos entrar agora, nós vamos seguir em frente, né? Aprendendo sobre pontos específicos. Esse panorama histórico, né, para que a gente possa colocar tudo no seu tempo, como a gente fez, eu concluí aqui. Agora, o objetivo é que você faça perguntas sobre esse panorama histórico. Nós passamos pela introdução da sua apostila, e a segunda página da sua apostila foi esse panorama histórico, né? Então, agora é o momento para você tirar as dúvidas aí desse panorama histórico, se tiver alguém aí que queira tirar uma dúvida. Não sei se durante essa semana você conseguiu dar uma lidinha, né, na história, examinar o Wikipedia, como eu pedi para alguns de vocês ou não, mas tá aqui o momento. Vamos lá. Marcelo, bom dia. Nós estamos exatamente na pós-cruz, então, a nossa situação, posição hoje. Naquele diagrama, naquele diagrama nós estamos entre a cruz, né, que é morte e ressurreição de Jesus, até o arrebatamento. Esse período entre a cruz, morte e ressurreição de Jesus e o arrebatamento é um parênteses na história. Nós estamos aqui dentro. Certo. Quando terminar esse parênteses, que é o arrebatamento da igreja, começa então a 70ª semana de Daniel, que é a tribulação. Perfeito? E a tribulação termina com a batalha do Armagedon, e aí sim estabelece o reino milenar de Jesus. Ok, obrigado. Ok? Uhum. Perfeito. Tinha um outro irmão aí que começou uma pergunta. Pode fazer agora, por favor. Dom Marcelo, é o André. Paz, irmão. Paz. Eu tinha aprendido na simbologia da estátua sendo destruída que o barro, ele eu aprendi com o mesmo conceito, né, de atrapalhar a sustentação da estátua, só que eu tinha aprendido que, assim, principalmente quando veio o Império Alexandrino, começou a ter, por conta das conquistas, né, começou a se ter muita mistura entre os povos, e aí o último império se sustentou por conta dessa mistura de culturas. E em relação à rocha golpear, acho que a simbologia é bem clara, né? Na verdade, primeiro assim, o Império Grego, né? Quando ele vem para tomar Jerusalém, Israel já era uma mistura de culturas enorme. Lembre-se que nós vamos estudar isso, né, no ano que vem, né, para quem começou aí na caminhada durante o curso, né? Nós vamos estudar o panorama do Velho Testamento para entender isso também, e o Novo, depois panorama do Novo. Mas só para os irmãos entenderem, Israel, primeiro, o Reino do Norte, é tomado, certo? E quando ele é tomado, já há uma mistura de culturas ali. Quando ele é tomado, se mistura, se traz povos de todos quanto que é povo do lugar do mundo e se mistura ali, né? Então, isso antecede o Império Grego, vamos chamar assim, né? A gente tem que lembrar que isso aí, né, acontece antes do Império Babilônico até. A gente está falando de Daniel. Daniel é quando o Reino do Sul é tomado. Daniel profetiza os impérios mundiais dele para frente. O Reino do Norte já havia sido tomado, ou seja, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, já havia sido tomada e misturado um monte de culturas ali, de onde surgiu os samaritanos, que é a mistura de judeus com outros povos. E aí, quando o Reino do Sul, agora Jerusalém é tomado, né, ou Judá, como era chamado o Reino do Sul, é tomado, daqui para frente, né, tomado pela Babilônia. Daqui para frente é a visão da estátua. Daniel vê Nabucodonosor para frente, ou seja, o Império Babilônico para frente, e os 4 impérios. O ventre ali, né, a cintura, na verdade, da estátua é que é tipificada pelo Império Grego. Mas nós estamos falando dos pés da estátua que é destruído. Ou seja, o Império Grego, depois vem o Império Romano com ferro puro, não tem mistura, e lá no finzinho desse Império Romano, porque a estátua é revelada de cima para baixo, da cabeça para os pés. Então vem historicamente cumprindo essa ordem cronológica, cabeça a Babilônia,
E aí vem até que os pés é o fim do Império Romano. Mas antes dos pés terem barro, para cima é ferro puro, domínio completo e poder completo do Império Romano, né, que foi um império poderoso e maior de todos os tempos ainda. E ele vigora até hoje, porém enfraquecido, né, pela tipificação aí do barro, que enfraquece o ferro. Esse barro aí, eu disse com clareza, tá gravado, né? Mas eu acho que, pelo menos na minha mente, entendo que, ou acho que é a igreja. A gente não tem um texto bíblico que diga assim, é a igreja, o barro é a igreja, né? Porque, assim, tem gente que se opõe a ser a igreja, porque vai dizer assim, mas depois vem a rocha e arrebenta, né, com a estátua toda explodindo, então, a igreja, né? Já vi gente argumentar assim, então não pode ser a igreja. Mas, assim, a igreja enfraquece o império, e a rocha, que é Cristo, vem para destruir o império, o poder humano, o sistema de governo humano que é estabelecido lá com os descendentes de Caim, né? Quando eles constroem cidades e tudo mais, e vem até esse período, né? O período ali da grande tribulação, a batalha do Armagedon. Então, é disso que a Bíblia trata, desses 6.000 anos aí que nós estamos vivendo de história, de sistema de governo humano. É essa destruição. Ali está falando de impérios, de sistema de governo, de um sistema de governo, de uma mudança no sistema de governo, de uma mudança do sistema de governo humano para um governo agora de Deus, né? Um governo até ia falar teocrático, né? De Deus no governo, de Deus no poder, né? Do reino milenar de Cristo. E não sobre a destruição de igreja. Não consigo entender por esse lado. Por isso entendo que o que enfraquece o Império Romano é a igreja. A igreja cristã, né, queira ou não, se a gente for dar uma olhada na história, a gente vai entender a seguinte coisa. De onde vem os Estados Unidos? Que é um poder que enfraqueceu muito Roma. Ele vem da igreja. Os ingleses, né, durante um período, fogem, vão para, né, Jerusalém, vão para... pegam a terra de carambola, de Estados Unidos, né? Chamada Nova Inglaterra naquela época, estabelecem ali, são crentes, são protestantes, né? Estabelecem ali uma cultura baseada na palavra de Deus. E aí de lá estabelece uma cultura em todos os países aqui, ou quase todos os países da América Latina também, do Norte, né? Uma cultura cristã. Então, é a igreja, né, que enfraquece. Hoje, por exemplo, por que o Papa não consegue tomar decisões no Brasil? Porque o nosso país tem como maioria, né, maioria cristã, apesar de boa parte de ser católica, mas tem maioria cristã, estabeleceu um sistema de governo parecido com os Estados Unidos, onde a gente se espelha até hoje, né, que aí não permite que um governante de outro país interfira aqui para tomar decisões, apesar de que a OMS tomou muitas decisões, ou influenciou muitas decisões aqui no Brasil. A mídia toda estava defendendo que a gente deveria ouvir a OMS, ao invés de ouvir o sistema de governo brasileiro, né? Então, tem influência sim, está vivo o Império Romano, mas ele está enfraquecido, está como um urso dormente. Mas o que é o barro, irmão André? Né? Eu respeito quem tiver interpretações diferentes, porque não tem nenhum texto bíblico para dizer claramente, o barro é isso. Você tem o texto bíblico e a história diz que o Império Romano é a força, né? Desculpa, o ferro ali é o Império Romano, né? A Bíblia é muito clara com relação a isso. Mas quem é o barro não diz. Então vai ter gente que vai dizer que é a mixigenação de culturas, com isso enfraqueceu o sistema romano. Outros vão dizer que é o islamismo, né, que está crescendo muito, enfraqueceu o sistema romano, estão tomando boa parte da Europa, né, a religião mais importante, imagino eu, já na Europa. Então o pessoal vai dizer que é o islamismo e outros vão dizer que é a igreja. Todos têm certa razão. Tudo isso, de fato, enfraquece o sistema de governo romano, né? Tudo isso faz com que ele fique fraquinho. Ok, irmão André? E só mais uma dúvida. As 70 semanas de Daniel, elas findam e aí já começa o milênio? Ou elas estão dentro, assim, o finzinho dela está dentro do milênio? O fim das
ou seja, 62 vão até a morte de Jesus. Da reconstrução do templo até a morte de Jesus. 62, né? Desculpa, 69. 67 até a reconstrução do templo e depois mais 62 até a morte do ungido. 69 no total. Nós aguardamos agora a 70ª, semana de número 70. Mas nós estamos aguardando ela ainda. Ela virá só após o arrebatamento. E ela vai durar 7 anos e ela se finda exatamente no fim da tribulação. Com a batalha do Armagedon, é posto fim nela. E aí se estabelece o milênio. Porque até o fim, na batalha do Armagedon, a gente lê os textos, ainda é o período dos gentios. Ainda os gentios influenciam e governam o mundo, né? Influenciam ali Jerusalém. Mas terminada a batalha do Armagedon, o Senhor estabelece o seu reino milenar com sede em Jerusalém. Joinha? Joia, obrigado. Amém. Mais alguma pergunta? Marcelo, Opa, pode ir lá, vamos lá. Marcelo, quero fazer uma pergunta. E uma curiosidade a respeito de Apocalipse, capítulo 11, e o versículo que foi lido ao 3, qual vai dizer que vai dar poder às testemunhas. E algumas pessoas ficam dizendo que após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser retirado da terra e também não terá a Bíblia. Então, Nesse vamos lá. ponto. Primeiro ponto, não faz parte do contexto de agora. Nós vamos falar lá na frente. Aí guarda essa pergunta, anota ela para fazer isso lá na frente. As testemunhas estão lá na frente. O objetivo da gente ter lido o texto, e eu citei ela só porque a gente leu, mas o objetivo da gente ter lido o texto foi identificar o período histórico dos gentios, o tempo dos gentios. A gente vai ver que lá na frente, sobre essa história do Espírito Santo ser retirado da terra, eu vou fazer só uma pergunta para o irmão pensar. Ele é Deus, é onipresente e enche toda a terra? Sim. Então, acho que é difícil retirá-lo. Mas vamos para... Então, acho que a próxima curiosidade, então, acho que não vai encaixar também. Pode fazer. Faz a pergunta também, toma nota. Faz ela já, para eu saber se vai encaixar ou não. Anota aqui. É quando João, capítulo 1, ele vai dizer que versículo 13, ele vai ver na visão, vou só ler aqui rapidinho. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Ou seja, ele está vendo naquela visão... Apocalipse de João, né? Não João. João 1,13. Apocalipse de João. Isso. Continua. Capítulo 1, versículo 13. Porque a minha curiosidade é, se João, na visão, não consegue ver, então quer dizer que Cristo, na sua vinda, vai ser um monte de pecadores que vai ver ele, mas num corpo teofônico, porque não. Ele vai descer, ele vai destruir as nações, vai botar seu reino. Só que as pessoas vão ver ele, como ele está descendo, no corpo transformado. Jesus? Aqui João não consegue ver. Aqui João não consegue ver porque aqui João está vendo aqui numa visão, nem na visão ele consegue ver. Só que no milênio, na tribulação, as pessoas vão ver ele reinar. Então, como é essa forma? No milênio. As pessoas vão ver ele estabelecer seu reino em glória. Irmão, isso também fala... Não na glória que João viu. Isso a gente vai ver daqui a pouco, não, né? A gente vai ver durante o estudo também, então só vou te adiantar agora. Jesus veio e todo mundo viu, como a Bíblia diz, no próprio Evangelho de João, ele dá essa ênfase, né? Na sua primeira vinda. Ele morre na cruz, ele é assunto aos céus, né? Ele, entre a sua ressurreição e a sua assunção, ele se manifesta para mais de 500 testemunhas, muita gente viu ele também, ressurreto dentre os mortos, com corpo glorificado, isso é claro na Bíblia. Depois, no arrebatamento, ele virá nos ares, o apóstolo Paulo diz, né? Sobre as nuvens nós os encontraremos. Nós, a igreja, encontraremos ele no arrebatamento. Então, o pessoal da terra não vai ver Jesus no dia do arrebatamento. Mas quando ele vier no Armagedon, aí é aquele texto que diz, e todo olho verá. E aí sim ele vai ser revelado a todo mundo, de forma corpórea, de forma física. E aí ele vai reinar por 1000 anos de forma corpórea, de forma física. Mas isso a gente vai dar base mais para frente. Toma nota aí se você não ficou satisfeito com a resposta.
que a gente vai falar mais para frente. Agora, o propósito é entender esse panorama histórico que a gente examinou. Esse é o propósito agora. Porque daí eu já vou entrar em seguida, na próxima página da sua apostila, falando sobre para onde vão os mortos antes de Cristo e para onde vão os mortos depois de Cristo, os que morrem. Ok? Desculpa não matar a tua curiosidade, mas se eu for respondendo as coisas todas da frente, eu já acabei respondendo, né? É só você interpretar, né? Não, eu já tinha uma noção, só queria ver a opinião. Perfeito. Mas se eu for responder com muitos detalhes agora, lá na frente fica redundante, fica repetitivo. Beleza. Tá bom? Beleza. Então, queridos, eu vou entrar aqui agora com os irmãos na outra página da sua apostila, que é a página que diz sobre o destino dos mortos, tá bom? Então, vou mutar os microfones novamente, já fiz isso, e vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, e a gente vai ver a apostila juntos. Então, na sua apostila, você também tem esse desenho, e nesse desenho, né, que é aqui um diagrama, uma ilustração sobre o mundo, sobre a morte, né, vamos falar assim, né, sobre a morte. Tem muita gente, tem uma seita, por exemplo, tem duas seitas, né? A seita adventista diz que as pessoas morrem e entram em algo chamado sono da alma, ficam aguardando, dormindo, né, como que estivessem dormindo, né? Até o dia da ressurreição. Os justos, né, vão ressuscitar, acordar de novo para se encontrar com o Senhor, e os incrédulos vão ressuscitar para serem julgados no juízo final. Isso é o que os adventistas dizem. As testemunhas de Jeová, outra seita, diz que as pessoas ficam ali mortas, né, morreram, ficaram ali nessa condição, mortos, e só aqueles que fazem parte do reino de Jeová é que vão ressuscitar. Os demais morreram, acabou, né? Ponto final. E, infelizmente, a doutrina, né, da seita adventista invadiu as igrejas evangélicas. É comum você encontrar crente achando que quando morre, as pessoas ficam dormindo, aguardando ali, né? Acabam falando do sono da alma, né? E com isso estão falando de uma doutrina de uma seita, não de uma doutrina cristã protestante, né? Nós acreditamos, nós evangélicos, nós protestantes, vamos dizer assim, né? Eu também não gosto do termo evangélico hoje em dia. Nós acreditamos naquilo que está escrito somente as escrituras. E a Bíblia deixa muito claro de que aquele que morre, né, ele tem um destino e ele não está dormindo, não. Aquele que morre e crê em Cristo, né, a gente já vai olhar esse diagrama aqui, entender, ó, aquele que hoje, né, aquele que morre e crê em Cristo, ele é assunto aos céus, ele está com o Senhor, ele fica com o Senhor. Aquele que morre e não crê em Cristo, ele vem aqui, ó, para o local de tormento, ok? Então, só para a gente poder entender. Esse local de tormento é chamado popularmente de inferno. Mas o inferno, a gente vai ver agora em escatologia, que ele não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado. Ele existe, é um lugar que Deus criou. Foi Deus quem fez o inferno, ele não é do diabo. E é um lugar de condenação, inclusive do diabo, né, de Satanás e seus anjos. Então, esse lugar que os homens incrédulos morrem e vão, né, e ficam lá aguardando, é um lugar chamado local de tormento. É a parte que a gente chama de parte baixa do Hades aqui. Hades aqui é o mundo dos mortos. Então, esse lugar é um lugar muito ruim, um lugar de tormento, que até eu gosto de chamar de antessala do inferno, né? Porque antecede o inferno, antecede. As pessoas que morreram incrédulas, sem crer em Cristo, vão para esse lugar aguardar o dia do juízo. Eles estão aguardando aqui o julgamento. Então, eles ficam aqui nesse lugar de tormento, aguardando o julgamento. Antes de Cristo, quem morria e cria no Senhor, antes de Cristo, né, cria em Cristo, as pessoas às vezes se confundem. Elas pensam que antes de Cristo os homens eram salvos pela lei. A lei é ministério da morte, a lei é ministério da condenação. O serviço da lei é matar e condenar, o apóstolo Paulo escreve. Ela nunca salvou. A lei tinha por objetivo manifestar o caráter santo e íntegro de Deus e mostrar para o homem que ele era pecador miserável
e que por meio da lei, ou seja, do seu esforço humano de obedecer à lei, jamais ele poderia ser salvo. Pelo contrário, ele sempre seria denunciado como um pecador pela lei. Como o homem era salvo no Velho Testamento? Pela graça, como sempre foi salvo. O homem não consegue ser salvo por si mesmo, pelo seu esforço. Suas obras são inúteis. Ele é salvo pela graça. Pela graça e como mais? Por meio da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que Jó escreveu, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu resgatador, o meu Salvador, vive. Que de sorte ele se levantará de sobre a terra. Então, ele deixa bem claro de que Jesus vivia. O Salvador dele, o Redentor dele, vivia. O resgatador dele, vivia. Então, o rei Davi também escreve salmos sobre Jesus, falando de Jesus, né? É um salmo maravilhoso em que ele escreve: e o meu Senhor disse ao meu Senhor, falando de Deus Pai, falando com Deus Filho, né? Ele escreve, ele documenta um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho, onde Deus Pai fala para Deus Filho: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Então, o Velho Testamento está repleto do Senhor Jesus, né? E as pessoas que ali do Velho Testamento eram salvas, elas eram salvas no descendente que viria de Abraão, em Jesus. No teu descendente serão benditas todas as famílias da terra, não nos teus descendentes, no plural, mas no teu descendente, no singular, serão benditas todas as famílias da terra, Jesus, né? O Jesus é pregado lá no Jardim do Éden, quando aquele animalzinho é morto, seu sangue é derramado, para que o pecado do homem, né, a maneira com que o homem se enxergava como pecador agora, fosse coberta, né, fosse ali protegida, né, as roupas que foram feitas ali do sangue, do derramamento, por meio do derramamento do sangue do animalzinho inocente. A Bíblia não diz qual, né, só diz que foi feito de pele ali, mas não diz de qual, mas tudo leva a entender que foi um cordeiro, né? Tudo dá a entender que foi um cordeiro, porque é um cordeiro que Abel ali vai oferecer mais à frente, que aprendeu com seu pai, e foi mais à frente ali oferecer ao Senhor, né, como uma oferta de sacrifício. Então, Jesus foi pregado em todo o Velho Testamento. E todo aquele que creu em Jesus Cristo, esse foi salvo e aguardou a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus num lugar chamado Seio de Abraão, né? Parte alta do Hades. O Hades é a somatória desses dois lugares, Seio de Abraão e local de tormento. E nessa parte alta do Hades, né? Nesse lugar aqui, os homens eram consolados. Era um lugar gostoso. É chamado de Jesus, esse lugar é chamado por Jesus de paraíso. Quando Jesus estava aqui na cruz, e falou para o ladrão que nele creu, falou assim para o malfeitor que nele creu, disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus se referia a esse lugar aqui, a um lugar gostoso onde os crentes são consolados, e o dia em que Jesus estaria nesse lugar era exatamente naquele dia, no dia da sua morte, né? Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está afirmando, como a Bíblia diz, literalmente, hoje, nesse dia ainda. Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde. Nesse dia ainda, você vai estar comigo no paraíso. Jesus chegou primeiro, porque morreu primeiro que ele, né? E em seguida chegou ele ali, né, para esse lugar. E eles aguardavam, os crentes aguardavam nesse lugar até que Jesus morresse e ressuscitasse. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece, por exemplo, ali no jardim para Maria Madalena. Ele ali já está com seu corpo glorificado, então eu entendo a confusão de Maria Madalena pensando que ele era um jardineiro, porque não reconheceu a sua aparência física. A aparência física de Jesus glorificado é diferente da aparência física que ele tinha aos 33 anos, né, antes da sua morte. Então, ela não reconheceu ele, mas do jeito que ele a trata, né, ela o reconhece, e aí ela chama ele de Rabone, né, de mestre. Então, ele aparece para ela, mas ele proíbe ela de tocá-lo. Ele diz assim: Maria, né, vamos parafrasear o texto, não me toques ainda, porque eu ainda não subi ao Pai.
que quando Jesus sai desse lugar e ressuscita dentre os mortos, ele sobe ao Pai e ele vai lá naquele tabernáculo celestial que a gente viu no módulo tabernáculo, e não sem sangue, a Bíblia diz, e oferece, então, o seu sacrifício, o seu corpo, né, o seu sangue, como uma obra de sacrifício eterna, completa, plena, não precisa ser feito mais nada. Nesse dia, Jesus concebe completamente a expiação. E aí Jesus volta e manifesta aos seus discípulos, né? Só que antes dele voltar e se manifestar aos seus discípulos, ele desce a esse lugar, pega o pessoal todo que estava aqui, os crentes todos que estavam aqui, e leva esse pessoal consigo no paraíso, no terceiro céu agora, né? Sai de um paraíso e vai para o outro paraíso. Ou seja, o paraíso, né? As pessoas que estavam nesse lugar é levado para o terceiro céu. Onde diz isso? Na Bíblia, né? Primeiro ponto é esse, né? As pessoas dizem, mas eu nunca ouvi falar disso e tudo mais. É porque não estudou com profundidade a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz nesse texto aqui, a gente vai examinar os textos todos, tá? Diz nesse texto assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou cativo esse cativeiro aqui, esse lugar, e levou para o terceiro céu, né? E deu dons aos homens. Então, bem claro, aquele que subiu, Jesus, é o mesmo que desceu e levou cativo o cativeiro. Então, aquele que subiu para realizar o milagre, perdoem-me, irmãos, realizar a cerimônia final no tabernáculo celestial de expiação, é o mesmo que desceu e levou consigo cativo o cativeiro, né? Subiu aqui para cima cativo e deu dons, deu dons, aí dons ministeriais, né? Nesse texto de Efésios 4, a gente já estudou também, alguns de vocês já estudaram. Nesse texto a gente vai estudar, quem não estudou aí fica tranquilo, ano que vem, permitindo Deus. Se eu morrer, tem outros professores, então Deus há de abençoá-los pelo ensino da palavra de Deus. E levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Porém, esse pessoal aqui, né, que morria no Velho Testamento, os incrédulos, eles iam para esse lugar chamado lugar de tormento, e quem morre hoje e não crê em Cristo continua indo para esse lugar. Mas quem morre hoje e crê em Cristo vai para esse lugar aqui, né, para o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo teve a visão, né, subiu, né, não sabia se em carne ou fora do corpo, ele diz, mas ele diz que foi ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas, coisas que ele não queria nem dizer a nós, né, coisas inefáveis, coisas que não poderiam ser explicadas, né, coisas maravilhosas que ele viu aqui. Se a gente fosse criar setinhas aqui nos malfeitores, esse viria para cá e esse veio para cá, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Só para os irmãos entenderem, por exemplo, esse malfeitor que creu em Cristo, né? O salvo pela graça, esse aqui é uma expressão muito clara da graça de Deus, né? Nunca foi batizado, nunca deu dízimo, nunca frequentou igreja nenhuma, não fez boas obras, viveu uma vida dissoluta, né? E foi salvo pela graça por meio da fé, porque é somente dessa forma que o homem é salvo. E esteve no paraíso por 3 dias, né? 3 dias ficou aqui e logo foi assunto ao terceiro céu por meio de Jesus. Jesus levou cativo o cativeiro. Quando a Bíblia diz, queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, depende da tradução, né? Já vai na King James, por exemplo, diz assim, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque esse texto diz isso, né? Primeiro, Hades não é um inferno definitivo, não é o Geena, o lago de fogo que a gente vai estudar mais para frente. E Hades é um lugar temporário. E o Hades, né, é parte sofrimento e parte consolação, né? Hoje é só sofrimento. E parte consolação. E quando a Bíblia diz as portas do inferno, né, nessa tradução, não prevalecerão contra a minha igreja, as pessoas confundem muito a palavra inferno, que ali no original é Hades, trata-se desse lugar, e fazem interpretações errôneas do texto, né? Alguns dizem que as portas não suportam a igreja arrebenta a porta, entra lá no inferno para resgatar as pessoas. Desculpa, mas se está nesse lugar aqui, ninguém vai sair desse lugar aqui. Só vai sair na segunda ressurreição para serem julgados e depois serão lançados no lago de fogo.
né? A ressurreição dos ímpios, dos incrédulos, é assim que se dá. Então, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Que as portas do Hades, na King James diz bem claro, não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja de Cristo não está cativa aqui. Note que no texto de Efésios 4, Paulo diz, levou consigo, o cativeiro, né? Ou seja, esse lugar tem aqueles que entendam que Jesus levou todas as pessoas somente, e tem alguns que entendem que levou o lugar, levou o cativeiro, né? Tem alguns que entendem assim. Aí não importa como você vai querer entender, isso não é primordial para nós. Primordial é que você entenda que esse lugar não prende mais os salvos. Esse lugar prendia os salvos, né, do Velho Testamento. Por quê? Porque apesar de crer no Messias, eles acreditavam na promessa, na vinda do Messias, na vinda do Redentor. Mas o Redentor ainda não havia redimido eles no Cronos, né, no tempo humano. Ainda não havia acontecido a morte e ressurreição. Então, eles aguardavam nesse lugar. Esse lugar, apesar de ser um lugar gostoso, delicioso, né, um paraíso, não era o lugar maravilhoso de estar vendo a Deus, estar na presença de Deus. Ainda eles tinham sobre si os pecados deles, perdoados sim, mas sobre si. Então, o sangue de Jesus que purifica de todo pecado, que faz mais alvo do que a neve, que arranca o pecado, né? Que tira o pecado, quando esse sangue é vertido na cruz do Calvário, consumado no tabernáculo celestial, esses homens aqui estão, então, completamente redimidos e são arrebatados ao terceiro céu. Então, a Bíblia quer dizer assim, quando diz, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, está dizendo que todo aquele que crê em Cristo hoje, no período da igreja, não vai mais para esse lugar, não vai mais para um cativeiro. Esse lugar não consegue mais prender a igreja. As pessoas vão direto, salvos, né? Os crentes em Cristo, vão direto para o terceiro céu, direto para a presença de Deus. Por quê? Porque o sangue com Jesus opera com efeito, lavando completamente todos os pecados, removendo os pecados aí dos crentes, né? Dos salvos, ok? Só para a gente deixar bem claro aqui o diagrama. Então, a primeiro momento, eu queria que os irmãos só compreendessem o diagrama, porque nós não temos tempo hábil para terminar às 11, se a gente for examinar todos esses textos, ok? Então, eu vou fazer uma leitura com os irmãos só de um texto, que é o texto base, de Lucas 16, para a gente poder passar a semana pensando sobre isso, né? Mas eu vou ler o texto base de Lucas 16, e então nós desdobramos um pouco mais na semana que vem, porque nós temos apenas 10 minutos. Então, eu vou compartilhar com você aqui a Bíblia Sagrada. Vou usar a versão King James. E nós vamos ler Lucas 16. Lucas capítulo 16. Nós vamos ler do 19 ao 31. Note que a King James, ela respeita um pouco mais o texto original. Aqui, ó, antes do versículo 19, no seu livro impresso, se você tem o Almeida ou outra tradução, aqui vai estar escrito, ou vai estar escrito a história do rico e do Lázaro, ou vai estar escrito aqui, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, né? Tome cuidado, porque esse texto não é uma parábola, não é uma parábola. E as testemunhas de Jeová defendem que esse texto é uma parábola, os adventistas defendem que esse texto é uma parábola, para poder negar que os crentes, após a morte, as suas almas continuam vivas da Silva, porque a alma é eterna, é imortal, continuam vivas da Silva, né, e continuam se comunicando, se relacionando, vivendo, né? Então, é bem importante que a gente entenda, isso não é uma parábola. Jesus não disse aqui, é Jesus quem conta essa história, ele não disse que é uma parábola. Se esse texto fosse uma parábola, Jesus seria um mentiroso, estaria pecando aqui.
porque ele cita fatos da vida de Abraão nesse texto, coisas que aconteceram na vida de Abraão que não teriam acontecido. Então, quando você conta uma história que não é um fato, né? Que não é algo que aconteceu, isso se chama mentira. Então, Jesus cometeria pecado. Todas as parábolas que Jesus contou não tinham personagens históricos, pessoas verídicas, eram apenas ilustrações, né? Não tinha um personagem. Aqui ele fala de um homem chamado Lázaro, um personagem, e ele também fala de um outro homem chamado Abraão e de um terceiro homem que ele não dá o nome, que é o rico, que é o incrédulo aqui. Mas ele cita dois personagens históricos. Aqui não é o Lázaro, irmão de Maria, Marta e Maria, não, tá bom? É outro Lázaro. Mas aqui cita o Abraão, que é um personagem claramente histórico, que Jesus disse que estava vivo, né? Que ele não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus deixa claro que ele estava vivo e que muitas pessoas se assentariam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino celestial, né? Então, Jesus deixa bem claro. Então, não é uma parábola, repito, isso aqui é uma história com H, que significa uma história verídica. Jesus está contando uma história. E aí ele narra essa história. 19, Lucas 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. Lembra-se que eu falei em uma das aulas aí que púrpura era um tecido muito caro. Na aula de tabernáculo eu falei isso, né? Essa cor de tecido era um tecido muito caro. E linho finíssimo, ou seja, dois tecidos aqui caros, né? Então ele era muito rico, alegrando-se diariamente no seu luxo. E vivia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas. Eu até citei esse Lázaro no módulo Prosperidade Cristã, dizendo que ele estava vivendo como um mendigo porque ele estava cheio de feridas. Muito provavelmente, esse termo cheio de feridas se refere à lepra. Então, ele não podia viver uma vida em sociedade comum, ele não podia estar integrado à sociedade, ter um emprego, ele não podia. O leproso tinha que estar à margem da sociedade para evitar a contaminação da sociedade, a não ser que ele fosse curado, e tinha que se apresentar ao sacerdote, ser declarado como puro, e aí ele poderia conviver em sociedade. Então, esse Lázaro era um crente que vivia como mendigo porque estava muito provavelmente com lepra, né? Com uma doença que na época não tinha cura, era mortal. E desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Então, estava vivendo uma vida miserável, sofrendo muito esse crente, esse irmão em Cristo chamado Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Note aqui, ó o nome daquele lugar, da parte alta do Hades, lugar, aquele paraíso, aquele lugar de consolo, aquele lugar gostoso. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Não diz o texto bíblico que ele foi para o seio de Abraão, vai dizer outra coisa, quer ver? E no inferno, depende da tradução, diz aqui, e no Hades, gozado aqui, King James, no livro Bíblia, né, no livro mesmo físico, diz Hades, mas aqui, nessa versão virtual, estou na King James, diz inferno. Ele não tem problema nenhum, tá bom? Porque o Hades pode ser chamado como inferno, porque inferno é um lugar ruim de tormento de alma. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Note que era um lugar de sofrimento, mas mesmo o sofrimento não trabalhou a soberba dele. Ele, rico, ainda queria ser servido pelo Lázaro. Ele, rico, ainda achava que Lázaro, por ser pobre na terra, era inferior a ele. Aí Abraão responde. Mas Abraão disse: filho, lembra-te de... Por que filho? Filho porque ele era um judeu, tá bom? Lembra que Paulo, em Romanos 9, deixa claro que nem todo aquele que é filho de Abraão, ou seja, pela carne, judeu,
é salvo somente os filhos da promessa, os que descenderam de Isaac, os eleitos, né? Porque ali Deus escolheu Isaac, mas não escolheu Ismael. Então é disso que se trata, né? Aqueles que são filhos da promessa, descendentes de Isaac, nós, os crentes. Lembra-te de que em toda a vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. Cuidado, irmão, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Não vai interpretar esse texto sozinho e vai dizer, olha, você precisa sofrer muitas coisas ruins para ser consolado no futuro, como o evangelho da miséria prega. Isso é mentira, né? Também não se engane, né? Achando que aquele que recebe dinheiro, né, bens, né, tem uma vida regalada, é Deus que está fazendo isso com ele, porque o evangelho da prosperidade, outro falso evangelho, né, teoria da prosperidade, teoria da miséria, essa outra que eu citei, a teoria da prosperidade diz isso, que crente é próspero, né? Mas aqui está falando de um incrédulo que era próspero, mas não era salvo. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, esse lugar chamado Hades, lá na tua apostila, é dividido mesmo por um espaço, um buraco na sua apostila, que seria esse abismo que separa entre o lugar de tormento do lugar que era o seio de Abraão, ali, o lugar de consolo. De modo que os que quisessem, não é possível, passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse, eu suplico, pois, ó pai Abraão, que tu o envies à casa do meu pai. Ele continua querendo ser servido. Agora, como não dava, Abraão deixou claro que ele não podia de jeito nenhum servi-lo, né, lá no lugar de tormento, que aquilo era uma condição que ele já estava, né, a condição eterna dele. Ele pede, então, ó, pai Abraão, envia o Lázaro lá para os meus irmãos, para os meus parentes, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele queria que Lázaro fosse enviado lá para pregar para os seus 5 irmãos. Ou seja, viesse dos mortos para pregar para os seus 5 irmãos, para que eles pudessem crer, né, na visão do rico aqui, do incrédulo aqui. Mas Abraão responde, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Note, Jesus está narrando isso e falando, né, em um período que muito provavelmente Moisés e os profetas, né, quando essa história se deu, e não sabe quando essa história se deu, porque Deus narra a história, mas não diz o período histórico que isso aconteceu. Moisés e os profetas já haviam morrido, então ele está se referindo à lei e os profetas, né? A Torá, como os judeus dizem, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas. Ele está dizendo, lá tem a Bíblia, lá tem a palavra de Deus, lá tem o Velho Testamento. Eles que leiam a palavra de Deus, lá tem testemunho suficiente. Eles que ouçam Moisés e os profetas. E ele disse-lhe, ou seja, a Bíblia é suficiente para salvar, como também ela é informação suficiente para todos nós, como ela é suficiente também para condenar. A gente não pode esperar nada diferente da palavra de Deus, nada diferente da palavra de Deus. Fui lá no centro espírita e um homem falou comigo e falou sobre a Bíblia, acho que era meu parente. Cuidado com isso, a Bíblia está dizendo muito claramente aqui que os mortos não vêm falar com os vivos, são demônios. E ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Note que algum dos mortos aqui fosse até eles, né? Aconteceu uma vez na história. Quem? Jesus. Morreu e ressuscitou, com o corpo glorificado. E foi até eles, mas eles não se arrependeram. E disse-lhe, se eles não ouvem, aqui Abraão, né? A Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Então, Jesus aproveita essa história também para dizer que ele iria ressuscitar dos mortos. Um homem comum, como Lázaro, não poderia sair de lá, mas ele, o Messias, sim, poderia sair de lá, ser ressuscitado dentre os mortos,
apareciam a eles, mas por eles não darem crédito à palavra de Deus, a Moisés e os profetas, eles não seriam convencidos pelo Senhor Jesus. Cumpre-se o texto, veio para os seus, os judeus, mas os seus não os receberam, ok? Então, o texto que nós lemos trata lá do Hades, desse lugar que na parte alta era um lugar gostoso, de consolo, onde estava ali Abraão e todos os salvos desde Adão, e a parte baixa era um lugar de tormento, né, separado por um abismo. Creio eu, esse abismo é aquele abismo que o Judas, em sua carta, Judas, o irmão do Senhor, não Iscariotes, ele não escreveu nada na Bíblia, né? Judas, o irmão do Senhor, citado ali antes de Apocalipse, aquela cartinha curtinha, que não tem capítulo, só versículos, ele diz ali de um abismo onde estavam demônios presos, cerrados em prisões eternas, e esses demônios, pela narrativa de João ao Apocalipse, serão soltos durante o período da grande tribulação, mas estão nesse abismo. Esse abismo separa o seio de Abraão, o lugar de consolo da época para os crentes que morreram antes da morte e ressurreição de Jesus, do lugar de tormento, que vão todos aqueles, desde Caim até hoje, e irão também durante o milênio, aqueles que morrerem incrédulos durante o milênio, e ficarão aguardando nesse lugar o dia do juízo, o dia do grande trono branco, o dia que o Senhor Jesus vai julgar todos os mortos de Caim até o dia do juízo, ok? Só para entenderem o panorama, mas na próxima aula nós vamos ler os textos bíblicos que não lemos e explicar com mais clareza aí para que os irmãos possam compreender, perfeito? Mas assim, a primeira afirmação que eu faço é: Abraão não aparenta nem um pouco estar dormindo, né? Ele conversava com o rico, e ali muito claro, lúcido, falante, né? Assim como Moisés e Elias, quando aparecem no Monte da Transfiguração e falam com Jesus, e os discípulos testemunham esse diálogo entre Jesus, Moisés e Elias. Moisés morreu, né? E Elias foi assunto aos céus e apareceu ali no Monte da Transfiguração. Estavam vivinhos, conversando, se relacionando, né? E também dou mais uma base quando Jesus diz que Deus era Deus de vivos e não de mortos. Então, ele não citou Abraão, Isaac e Jacó como patriarcas mortos, mas sim como patriarcas vivos, que se assentariam na mesa com prostitutas, né, e ladrões, né, e publicanos, que creriam, seriam salvos pela graça por meio da fé e perdoados os seus pecados, se assentariam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vivinhos da Silva, tá bom? Então, só para deixar bem claro, essa doutrina do sono da alma, ela é antibíblica, é uma heresia, não procede, não se confirma a palavra de Deus, né? Essa doutrina não se confirma na palavra de Deus. Ok, queridos? Então, concluo aqui a nossa segunda aula online, né? Segunda aula online do módulo Escatologia. Os irmãos podem liberar os microfones, podem fazer perguntas mediante isso que a gente falou, né? Aquilo que a gente estudou até agora, né? Deixa as outras perguntas, vai anotando as suas dúvidas, né? Lá na frente a gente faz um tempão de perguntas e respostas, se quiserem, mas conforme for o conteúdo sendo exposto e tiver contexto para sua pergunta, você a faz, mas você pode fazer uma pergunta sobre essa aula agora, se ainda não o fez, tá bom? Pode perguntar, irmã Adriana. Marcelo, pode parecer meio idiota até a pergunta que eu vou fazer. Olha, não tem... Mas... Deixa eu só um minuto. Não tem pergunta idiota no nosso curso, porque o propósito do curso é aprender, então não tem pergunta idiota. Qualquer pergunta é justa, se faz. Pode fazer, tranquila. Tem uma parte, eu não lembro, que eu não consigo guardar versículos, capítulos na cabeça, mas falam que quando Jesus voltar, a trombeta soar, os que estão mortos ressuscitarão. Perfeito. Mas se eles estão vivos lá no paraíso, no céu,
Se eles estão vivinhos, como você falou, como que eles vão ressuscitar? Primeiro, a primeira ressurreição dos mortos é mais para frente, né? Que é a ressurreição do arrebatamento. Nós vamos falar sobre ela, mas só vou adiantar pouquinho. Eles estão vivos com alma. A condição deles é alma. O corpo, a gente vai ver na próxima aula, o corpo vai para o pó como era, né? E o espírito volta a Deus que o deu. Nós vamos ver isso. Então, eles estão vivos em alma. A ressurreição trata do corpo. É a ressurreição do corpo. O corpo humano vai ser glorificado. É a ressurreição do corpo. Eles voltam a tomar posse dos seus corpos. E os seus corpos serão glorificados. Perfeito? Então, não trata-se da ressurreição da alma, mas a ressurreição do corpo. Por isso que Paulo diz, e nós que estivermos aqui vivos, seremos também transformados. O objetivo da primeira ressurreição é criar um homem integral, corpo, alma e espírito glorificado, santo, irrepreensível, para o dia do arrebatamento. Perfeito? Mas isso a gente vai desdobrar mais ainda, se Deus quiser. Tá joia. Professor, eu acho que a minha pergunta também é mais para frente também, mas por via das dúvidas eu vou perguntar já. Joia. A respeito do que é pregado sobre a grande tribulação, que aquele que é incrédulo terá uma segunda chance, que terá o pescoço cortado, isso é alinhado? Também nós vamos ver isso mais para frente, né? Nós não estamos falando da grande tribulação, mas vou adiantar um pouquinho também para matar a tua curiosidade. Todo mundo, todo ser humano só é salvo, né? Todo ser humano que será salvo, os eleitos, são salvos pela graça por meio da fé, somente. É obra do Espírito Santo. Então, não dá para ninguém entregar a vida para morrer, ser decapitado e com isso ser salvo, senão a salvação seria por obras, pela obra dele se entregar e pelo esforço humano, de jeito nenhum. Mas é verdade que muitos serão salvos durante a grande tribulação. Como? Pela graça, por meio da fé somente. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Tá bom? Tudo bem. Muitos serão salvos. Muitos. Vai ser um período de grande salvação. Perfeito? Mais alguma pergunta ou encerramos? Que é 11h09 já. Tem uns irmãos já abandonando a sala aí. Então, queridos, deixa a sua câmera aí, você que pode, né? Mas não tem problema, aqui é liberdade, viu? A gente está estudando em home office. Mesmo se você estiver aí sem camisa, nesse calor, eu estaria assistindo aula, se fosse você, sem camisa. Eu só não dou aula sem camisa, porque escandaliza alguns irmãos que isso é gravado e a gente está disponibilizando, né? Mas não vejo problema nenhum. Então, se você puder liberar a sua câmera, né? Libera, por favor, para a gente poder dar um printzinho aí e colocar lá no grupo, né? Colocar lá no grupo. Bom? Então, entendo que os irmãos aí que não liberaram ou estão longe do celular, né? Ouvindo o áudio, ou não podem. Então, eu vou dar um print agora. Então, olhe para a câmera aí do seu celular ou do seu computador, né? Olhe aí com carinho. Fale dízimo, né? E aí a gente tira uma foto, né? Giz. Pronto, dei um print screen aqui. Opa, não apertei o botão errado. Fala giz de novo. Giz. Joia. E aí eu ponho lá no grupo depois, tá bom? Opa, o irmão André chegou ali, Samanta. Junta aí, André e Samanta de novo, então, para eu dar um print, por favor. Dani também. Joia. Luciano, o Lu, volta aí no seu celular, por favor. Ótimo. Então, vamos dar... Fale giz aí de novo e... Giz. Joia. Então, depois eu ponho lá no grupo. Queridos, obrigado, né, pelo tempo dos irmãos. Estamos concluindo a nossa segunda aula.